Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, decisão que vetou o vídeo de Lula, em que ele chama Bolsonaro de genocida, atropelou integrantes do TSE. Ministro bolsonarista do TSE se antecipou a colegas que costuravam solução em sentido diametralmente oposto. Com a decisão que mandou remover vídeos em que Lula chamava Jair Bolsonaro de genocida, o ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral se antecipou a colegas que receberam ações semelhantes sobre o mesmo assunto e impôs o seu entendimento sobre um tema em que ministros pensam de forma contrária. Essa decisão causou, inclusive, exclusão de vídeos de jornalistas no YouTube que criticavam Bolsonaro. A decisão de Araújo, esse ministro bolsonarista do TSE, foi duramente criticada por integrantes do tribunal e por especialistas ouvidos pela coluna do jornal o Globo, que avaliam que ela ameaça a liberdade de expressão. Para eles, tanto vídeos em que Bolsonaro é atacado, como peças em que sejam feitas críticas a Lula, devem ser analisados com cuidado, e a decisão de Araújo, portanto, abre um precedente perigoso, conforme informou o Globo. A equipe da coluna apurou que, nos bastidores, integrantes do TSE estavam costurando o entendimento em sentido radicalmente contrário ao de Araújo na corte, decisão que censurou Lula. Ou seja, para manter os vídeos no ar, e acabaram atropelados pela decisão. Isso aconteceu porque os pedidos da campanha do partido de Bolsonaro para que as falas de Lula contra ele saíssem do ar não ficaram todos concentrados com esse ministro. Foram distribuídos entre todos os 3 ministros que cuidam das questões de propaganda eleitoral no TSE. Nós estamos no período de pré-campanha e essas críticas fazem parte da democracia. Ainda que estivéssemos no período eleitoral, a propaganda negativa em que são feitas críticas ao adversário é lícita, opina o advogado Renato Ribeiro de Almeida, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Não são apenas propostas que são permitidas. As críticas podem sim ser feitas aos opositores, a quem está exercendo o mandato, sobretudo que está exposto a escrutínio público, por mais ácidas que essas críticas sejam. Isso não constitui de forma alguma qualquer ilícito eleitoral, acrescenta o especialista. Esse Raul Araújo é um ministro substituto do TSE, nomeado na cota do STJ e foi indicado ao STJ em 2010 por Lula, mas é considerado conservador e bolsonarista por ministros ouvidos pelo jornal o Globo. A avaliação de uma ala do TSE é de que a corte deve ter uma atuação mais contida na campanha, não cabendo à justiça eleitoral funcionar como uma espécie de moderadora onipresente do debate político. Araújo já havia contrariado os colegas em outra decisão polêmica em março deste ano, quando proibiu manifestações políticas e artísticas durante o festival Lula-Palusa, o que funciona na prática como censura aos ministros. Esse que censurou o vídeo em que Lula chama Bolsonaro de genocida é aquele mesmo ministro do TSE que vetou no festival Lula-Palusa os gritos de fora Bolsonaro, e ele continua agindo impunemente. Após a péssima repercussão do caso perante a opinião pública, o PL desistiu da ação e o ministro arquivou o caso.
A canetada de Araújo também deixa outras questões em aberto. O que acontece agora com outros vídeos de qualquer outro brasileiro em que Bolsonaro é chamado de genocida também terão de sair do ar? E se opositores do Planalto fizerem, por exemplo, um tuitaço com o adjetivo indigesto, todas as postagens estão ameaçadas de censura? Dentro do TSE, a decisão levou a uma discussão que tende a resultar no envio do assunto para o plenário para que seja fixada uma tese consensual. É possível detectar aparente ofensa à honra e à imagem de pré-candidato ao cargo de presidente da República, porquanto a conduta de imputar determinado adversário político o atributo de genocida poderia, em tese, configurar crime de injúria ou difamação, escreveu Araújo ao justificar a remoção do vídeo. Para Araújo, os participantes do processo eleitoral devem orientar suas condutas de forma a evitar discursos de ódio. Veja bem, discursos de ódio. Esse foi o argumento usado pelo YouTube para apagar diversos vídeos, como inclusive o deste canal e outros canais como o Brasil 247 e mais uns 3 ou 4 que tiveram vídeos apagados durante essa mesma decisão contra Lula. Foi seguida pelo YouTube no sentido de vetar qualquer crítica a Bolsonaro, e isso pode cair por terra, essa conversa sobre discurso de ódio. Em maio do ano passado, o TSE condenou um contador do Maranhão por divulgar no Instagram um vídeo repleto de críticas ao ex-governador Flávio Dino. Um dos 4 votos para condenar o contador veio justamente de Alexandre de Moraes. Por mais trabalho que isso possa dar, a necessidade de demonstrar desde já que nas eleições do ano que vem, a Justiça Eleitoral não vai permitir que haja uma terra de ninguém. Para a campanha de Bolsonaro, a palavra genocida não é um adjetivo qualquer, mas sim palavra de conteúdo pejorativo gravíssimo, porém é um sentimento da sociedade e é isso que o TSE está entendendo. Esse aqui é o tal ministro bolsonarista que tentou censurar o Lula Palusa e também o ex-presidente Lula, com consequências sobre comunicadores como o Blog da Cidadania. E a meta da campanha de Lula para ele crescer nas pesquisas é para alcançar o objetivo que Lula foi aconselhado a focar suas agendas nos estados da região sudeste, onde ele tem maior rejeição. A campanha do Lula estabeleceu como meta um crescimento de 3% dele nas pesquisas após o início oficial da campanha em 16 de agosto. A aposta é que esses 3 pontos percentuais darão mais conforto para ele, que eventualmente tenha aparecido acima de 40% nos principais levantamentos. Para isso, a campanha do Lula aconselhou ele a focar suas agendas nos estados da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e no Rio Grande do Sul, onde ele tem também forte rejeição. E, na verdade, a campanha do Lula deve provocar um aumento nas suas intenções de voto, pelo simples fato de ele aparecer na propaganda eleitoral. Está ficando claro, quanto mais se aproxima a campanha, está ficando claro que há muita gente que não sabe que o Lula é candidato. E isso vai mudar quando a campanha eleitoral na televisão começar. E ainda Lula, ele é noveleiro e usa a novela Pantanal para fazer rir e se aproximar do público. Diz ele num evento: estou perdendo Pantanal. O ex-presidente Lula tem usado a novela Pantanal da Rede Globo para quebrar o clima sério de seus discursos durante a pré-campanha, e é vital, inclusive, esse apelo do Lula ao bom humor, porque o momento é muito tenso no Brasil, as pessoas estão preocupadas com o nível dessa campanha e é preciso manter o espírito leve. No Metrópolis, Lula e Bolsonaro podem ficar frente a frente na semana que vem, na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. A campanha do Lula avalia se, assim como Bolsonaro, ele irá à posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Lula foi convidado. Antes de receber o convite para a cerimônia, que ocorrerá na próxima terça-feira, Lula havia
programado visita a uma fábrica em São Paulo. Dada a confirmação da presença de Bolsonaro e, sobretudo, o momento de defesa da democracia e da justiça eleitoral, muitos no entorno do Lula defendem que ele altere o planejamento e compareça à posse de Moraes, confrontando Bolsonaro cara a cara. Vai pegar fogo. E a promotoria do Rio, que investiga Carlos Bolsonaro, o filho 2, foi esvaziada. A investigação se arrasta no Ministério Público do Rio desde setembro de 2021. A terceira promotoria de investigação penal especializada no Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga o vereador Carlos Bolsonaro por peculato, roubo praticado por servidor público, foi esvaziada. Antes de receber o caso, em setembro de 2021, a promotoria contava com um promotor titular e 3 auxiliares. Agora só tem um promotor titular e um auxiliar e o processo está parado e o Bolsonaro vai aparelhando as instituições, vai aparelhando os tribunais, vai aparelhando o Ministério Público e isso futuramente precisa ser tudo revisto, porque não se pode permitir que um governante aparelhe desse jeito as instituições para se colocar acima da lei. No Correio Brasiliense, líderes neopentecostais pregam para reeleger Bolsonaro. Na verdade, são os mesmos de sempre, né? Malafaia, Edir Macedo e tantos outros que estão aí faturando alto com o Bolsonaro e estão vendendo seus serviços e o seu rebanho, que é o mais triste de tudo isso. Mas, na verdade, se o Bolsonaro perder essa eleição, não terá tempo para alguém dizer segundo, terceiro ou quarto lugar para que eles pulem no barco de quem foi eleito, sobretudo se for Lula. E no Globo, o uso de redes sociais pode explicar sentimentos de ódio contra Lula ou Bolsonaro na opinião pública. Pesquisador do CESOP, Unicamp, cruza níveis emocionais sobre os dois candidatos com aplicativos e sites usados por entrevistados. O efeito dos algoritmos das redes sociais sobre as fontes de informação das pessoas tem virado tema de debates, livros e documentos. Muitos deles apontam que os algoritmos das redes sociais têm uma parcela de culpa no sucesso de candidatos radicais e na erosão das democracias. O mundo inteiro questiona as redes sociais por, de certa forma, incentivarem o radicalismo e o ódio entre contrários. E no Globo, quem criar tumulto na eleição vai em cana, diz o presidente do TRE do Rio de Janeiro, este senhor aqui, o desembargador Elton Leme, presidente do TRE do Rio de Janeiro. Para essas eleições, o presidente do TRE Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, reforça a segurança com integrantes das Forças Armadas e alerta que quem tumultuar a eleição no dia será preso em flagrante por crime eleitoral. E o Ministério da Defesa quer convencer o Alexandre de Moraes a mudar o teste da urna feito no dia da eleição há 20 anos. Os militares defendem alterar procedimento realizado desde 2002 pela Justiça Eleitoral, que certifica a contagem correta dos votos. Militares que participam da fiscalização do sistema eletrônico de votação veem como insuficientes até agora as mudanças adotadas pelo TSE para ampliar a transparência e a confiança nas eleições. O Ministério da Defesa não conseguiu emplacar uma forma de teste que os militares considerem fundamental para assegurar a segurança e o funcionamento correto das urnas. Esse é o principal ponto que as Forças Armadas querem tentar convencer o próximo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, a adotar. O foco dos militares é o teste de integridade. Ele consiste numa votação simulada realizada desde 2002 pela Justiça Eleitoral como forma de certificar que as urnas funcionam corretamente e nunca houve divergências, mas os militares insistem em mudanças com base em nada.
e o Exército vê risco de violência eleitoral e batalhões montam esquema de segurança em comum acordo com a Justiça Eleitoral. Comandos regionais discutem com tribunais regionais eleitorais como definir a atuação da Força Federal e espera-se isso, que as Forças Armadas só atuem nesta eleição a pedido da Justiça Eleitoral ou dos governos estaduais e nada mais. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.